Bem-vindos ao Chá de Trovão para falarmos do episódio 14 da segunda temporada de Mushoku Tensei. Porque eu não sei, mas vocês devem ter alguma coisa muito importante para falar sobre este episódio, que foi o casamento do Rudinho. Uau! Legal, Thunder. Mais Já ponderações, por favor. Hã? Mais ponderações, por favor. Ponderação? Exatamente, quero descobrir se você viu o episódio, né? Eu ponderações. vi, eu vi. Teve festa de casamento, teve revelações de quem que é a vovó, teve a garota de máscara querendo tomar banho no banheiro do Rudinho, porque isso é importante, né? Deve ser, pra Mushoku deve ser. Tem o Rudinho mostrando que ele não é só bom com o cajado, mas ele é bom com a espada também. Colocando o lookzinho pra mamar, porque, obviamente, o nosso garoto Rudinho é foda pra caralho, então ele tem que ser foda pra caralho com magia, com espada, com absolutamente tudo, porque ele foi treinado pelas milésimas 17 mil artes da magia, da espada e da caralho a quatro. É isso, um episódio completamente aceitável de Mushoku, e isso foi, assim, estonteante. Pra Mushoku, esse episódio foi maravilhoso. Então aí a gente já vê o nível de limitação, né? Limitação? Limitação de análise. Cara, digo mais vagabundagem. Nem Muita se vagabundagem. esforçou. Zero. Eu tô tranquilo. Assim, não conseguiu exprimir, assim, 20% do episódio. Pô, foi Você 20%. ficou na camada superficial, assim, extremamente limitada. E eu acho isso complicado. Porque quando determinadas obras você tem uma incisividade ímpar em elogiar, em falar, pô, o anime, o sol tá amarelo e tem luzes de sol. Ele tá batendo palma, foi uma fotografia incrível. Pô, sombreamento, contraste. E eu não tô vendo esse mesmo esmero em Mushoku. Porque nesse episódio... Né? Então, nesse episódio de Mushoku, Foda. a gente teve elementos muito interessantes de construção de personagem. Porque muito se fala que o Rudeus não evolui, que o Rudeus não amadurece, mas nesse episódio a gente viu um primeiro plano, assim, explodindo na tua tela. Porque a forma como ele trata, agora sim a Sylphie. Agora ela tem nome. O Rudeus falou, agora ela tem nome. Então é importante ver esse amadurecimento do Rudeus, porque agora ele, primeiro, não tem mais problema, porque ele descobriu que de fato a Sylphie é uma mulher, então ele não vai ter problema de ele ser avaliado de forma preconceituosa por conta do amor dele. Então essa avaliação não tem mais. Então também temos essa evolução, essa construção de narrativa e de personagem mesmo. Construção de persona. E dentro disso, você tem um outro elemento muito importante que é a responsabilidade. Ele de fato tá assumindo a responsabilidade. Ele falou, eu vou me casar. Ele fez toda a festividade, convocou todos os amigos. E aí aquele ponto interessante que a gente fala tão bem de Mob Psycho. O Mob Psycho chega na última temporada e ele reúne todos os personagens e ele faz um conflito em cima de todos aqueles personagens. Aqui, Mushoku fez a mesma coisa. Ele chamou os personagens do core da segunda temporada, trouxe pra cá e quem ele não conseguiu trazer, ele justificou. Não deu pra trazer, mas eu mandei carta. Então, ele trouxe esses personagens novamente pra primeiro plano, deu uma resolução pra esses personagens, setou o status quo de todos eles, qual que é a posição deles dentro daquele grupo e falou... Daqui em diante, a gente segue. E agora ele vai seguir num relacionamento dele com a esposa dele. Então ele também fecha um arco, ele fecha uma camada e agora ele vai desenvolver pra próxima. Mas dentro disso, ele simplesmente na segunda temporada deu mais prioridade pra curar a doença dele e teve essa conclusão com o relacionamento do que salvar a mãe dele, sim, prioridades. Irmão, teu pau não sobe, tu vai salvar tua mãe ou vai curar teu pau? Então, não julgue o Rudeus, porque se você tivesse na mesma situação com ele, se tivesse na mesma situação com ele, você iria, e se tivesse na mesma situação que ele, tu iria junto também. Não, mas se eu tivesse na mesma situação com ele, aí você entra no ponto que você levantou. Imagina que inadmissível se o Rudinho fosse gay. Imagina! Seria assim. Uma lacração. Que bom que Mushoku não tem lacração e que bom que ele não é gay. Então o senhor pare de inventar ifs que não existem.
Não existem esses ifs na história. Pare de imputar a sua nebulosidade, que a gente chama de cérebro aqui, seus pensamentos, e Mushoku. Não infira coisas que não existem, por favor. Entendi, é verdade, não pode. Tá falando de coisas que existem. E uma das coisas que existiram é que ele preferiu primeiro curar a doença dele pra depois salvar a mãe. Mas é aquela coisa, vocês precisam ter empatia, porque normalmente nesse tipo de narrativa, e eu não falo de narrativa só pra Mushoku, eu falo narrativas em geral, o primeiro personagem, ele cura as suas doenças, evolui, adquire mais poder pra depois salvar personagem. É o famoso arco de treinamento. Então aqui Mushoku, ele literalmente cumpriu o arco de treinamento, curou a doença dele, está 100% e agora ele vai fazer o processo pra salvar outro personagem, que por acaso é algum familiar dele. Então assim, também tem que respeitar os processos lógicos aqui. E ele respeitou o processo lógico. Não adianta você falar que Naruto é incrível porque ele faz o treinamento pra depois ir lá lutar com o maluco e salvar os 45 no segundo tempo e reclamar do Rudius que fez o mesmo processo. Sim, o Naruto curou o pau primeiro. Chico, o pau que bate em Chico bate Francisco. E aqui pau literal. Então assim, curou o pau primeiro. Então assim, processos. E aqui ele respeita processo. Mas se for só isso, ainda não. O Mushoku vai mais longe. Porque o que eu acho interessante também é o ponto de respaldo de personagem. O Rudius vai lá, simplesmente captura a Sylph como se fosse como se estivesse capturando um Pokémon com a Pokébola, e o mundo fala, está tudo bem. O mundo não fala, está tudo bem. O mundo provoca o Rudius no sentido de você tem que provar o poder que você tem que provar que você consegue, de fato, cuidar dela e proteger ela. Então, assim, é muito importante o conflito que ele seta depois, que dá um embate, que dá um início de uma porradaria generalizada, que não foi uma porradaria generalizada porque foi um esculacho. E também mostra o respeito por level design, porque isso é estabelecido muito antes sobre o treinamento do Rudius, de que ele é forte fisicamente, mesmo sendo mago. Ou seja, ele é extremamente roubado nesse sentido. Mas não é roubado porque simplesmente deu um estralo de dedos e ele ficou fodão. Não, é porque tem respaldo de roteiro que isso já havia sido estabelecido previamente. Então, quando tem a luta, o cara acha que tá na vantagem porque tá indo na porrada com um mago, e ele se lasca da mesma forma. Então é muito importante esse respaldo que o roteiro tem com relação à causa e consequência dos poderes do Rudius. Ele, de fato, é extremamente forte. E também faz sentido quando você conecta a personagem em questão que está ali falando. Não, pra você ficar com ela, você precisa provar o seu valor. E ela é tão amiga da Sylph que ela fala, se você não cuidar bem dela, eu venho e pego ela. Então é muito importante ver também essa relação de empatia, que é tão elevada, mas tão elevada que trata a garota como uma propriedade. É propriedade privada. Não, eu tô cedendo aqui, alocando ela pra você, mas tu não cuidar bem aqui, não pagar aluguel direito, eu pego e é meu de novo. Então assim, é também importante setar isso e estabelecer. E o roteiro tá lá estabelecendo tudo isso. Relação de consequência. Não cuida dela que eu venho e pego pra mim de novo. Então, assim, e dentro disso, ele ainda já vai e já joga mais uma camada de world building, porque ela vira e fala, se eu não conseguir, eu vou voltar pra cidade, e se eu não virar princesa e conseguir meu reinado, eu vou morrer. É um dos dois, então jamais causa e consequência, só pedrada. Então, assim, tem muito, mas muita coisa de roteiro. Então eu fico, assim, extremamente entristecido que a sua imparcialidade não foi vista. Foi uma análise extremamente parcial, superficial, que não condecorou nenhum desses excelentes momentos. E pra finalizar, agora sou esse cara. E pra finalizar, você ainda teve, que tanto reclamavam, que falavam, não, mas ele não fala dela, ele não apresenta ela como namorada. Mas você tem que entender, senhores, que ela era vista como homem, e todo mundo ali fala que ela era vista como homem. E a única personagem que fala que não via ela como homem é porque ela era uma furry, que ainda é uma furry, e que ela descobriu isso pelo cheiro. Então, assim, a Sylph emanava masculinidade. Então a gente também tem que entender esse lado. Então, a partir do momento que essa vidraça foi literalmente quebrada e escancarada, e agora todo mundo sabe que de fato é uma mulher, agora o Rudius muda completamente o discurso. Já chama ela pelo nome, ela já fala que ama ele fala, pô, tenho que retribuir o amor. A frase dele é fantástica. Ela fala que ama ele e ele fala, pô, eu te amo? Não, muito clichê. Ele vira e fala, eu preciso fazer com que ela continue me amando. Ela não pode parar de me amar. Ela tem que continuar me amando. Assim, mas qual que é o sentimento? Continue me amando. Eu preciso me sentir amado. E ele vira e fala isso. Então, assim, é muito importante o
quanto esse personagem ele se desenvolve e ele sai de uma perspectiva de que nem encarava ela como mulher, pra depois nem encarar ela como um ser humano, encarar como um remédio que cura a doença dele, se casar com ela, dando respaldo, porque justamente ela me ajudou, eu vou ajudar ela e eu vou me casar com ela, e depois dele casar ele ainda reforça ainda mais o discurso e fala, eu preciso me esforçar pra que ela continue me amando, ela não pode parar de me amar. Então assim, esse personagem tem uma evolução fantástica. Tu falar que o personagem que no início não encarava, não conseguia ver ela como mulher, chegou a esse ponto, é uma evolução gigantesca. Então, assim, é muito lero-lero. Ou no caso do Thunder, falta de lero-lero, porque ele não conseguiu enxergar nada um desses pontos que estão, assim, estabelecidos pela excelente direção desse episódio, que fez muito desse processo. E eu nem falei da correlação que é estabelecida aqui, ou no caso, relação direta, da Sylvia e da avó dela. Eu nem falei sobre isso. Porque, incrivelmente, uma personagem que é nifomaníaca tem causa e consequência com relação a filhos. Ora, quem poderia imaginar? Então, assim, não vou entrar nem nesse ponto, porque esse ponto fica um a mais pro Thunder estudar para da próxima vez ele não passar essa vergonha. Pra ele não passar essa vergonha. Porque ele não lembra nem o que aconteceu nas temporadas passadas. Aí precisa vir aqui, ficar explicando o que aconteceu, porque o Bambambam não lembra. E depois, quando a gente não explica, ou ele não lembra, fala que é furo de roteiro. Fala que é conveniência, que simplesmente aconteceu. Quem diria que no casamento, que ela, a avó dela, estaria ali em cena? Ué, tava tudo estabelecido desde muito tempo. Então, assim, um bom episódio no show. Um bom episódio no show. Bem-vindo ao grupo, Igor. Eu passei essa mesma dificuldade com esse canal em Shingeki, tá? Ele esqueceu os bagulho e, é furo de roteiro. Eu, não, calma aí, Renan. Pô, mas aí mostrou aqui. Cara, mas não, quando o Zayama esquecia mais do que eu, aí era complicado, cara. Mas aí, pô, calma lá. Calma aí ela tá preguiça de pensar que tudo é reincidência, Thunder. Tem que ver essa manejar, não. Se eu esqueço, todo mundo esquece. Isso acontece. Entendi. Mas o autor de Mushoku não esquece. Ele tá puxando a narrativa pra ele, Igor. É assim, Renan. Pois é. Passei essa dificuldade com ele. Estou manipulando. O que mais me surpreendeu foi... E digo mais, tá? Tu quer falar alguma coisa, Rafa? Que eu não sei se tá falando um ponto. Não, é que eu vou puxar outro ponto, mas pode terminar, Thiago. Pois é, eu também vou puxar outro ponto no discurso do Mano Igor aí, tá ligado? Ainda digo mais, tipo, sobre o conflito da Ariel lá, se tu lembrar do final da segunda temporada, um dos pré-requisitos para ceder a Sylvie pro Rudels foi apoio dele na hora dela tentar, né, no caso dela voltar lá para ela ser uma rainha, para ela pegar o trono. Então, tipo, se ela morrer, muito provavelmente isso pode acabar pegando mal para ele, entendeu? Porque ele é obrigado a dar o apoio, foi parte do trato. E a Sylvie ainda tem 2 anos para servir como guarda, entendeu? Então, tipo, esse negócio aí dela mandar uma pedrada assim, falar, bem, quando eu voltar, provavelmente eu vou morrer, eu vou ser rainha, é uma dieta. Mano, e aí? Tu vai ter que trampar, tá? Fica esperto, mano. Porque ela perdeu uma guarda dela de graça. Sim. Exatamente. Depender desse guardinha de chumbo aqui, né? Que não, perdeu pro Rudinho. Aqui a gente vai ter o apoio do Rudinho, tá ligado? Pô, foda. Isso é uma vergonha. Esse cara é uma vergonha. Puxa, Rafa, o que tu ia falar? Não, é porque esse cara é uma vergonha, assim como o Renan foi uma vergonha. Porque eu não vi a primeira parte da segunda temporada. Então eu tô aqui pegando apenas o contexto do que o próprio episódio me entrega. E o que ele me entrega já tem muito mais contexto dentro do Rudels. Puxando aqui, inclusive, o ponto do Igor falando do próprio relacionamento, é incrível a construção do relacionamento, principalmente na cena inicial. Porque antes, o pouquinho que veio da segunda temporada, o Rudels tinha uma forte incapacidade de amar por conta da própria doença. E aí, quando você tem ele já curado, ele já podendo botar em prática todo o amor dele, é a primeira coisa que ele faz. Então você tem 2 demonstrações de amor. A inicial, que é ele dando um amor em prática e fazendo todo o processo nesse sentido. E, principalmente, no final, quando ele dá todas essas camadas e cenas mais sutis para mostrar como ele está sério levando esse relacionamento. Envolvendo, inclusive, numa forte dependência desse relacionamento com a Sylvie. Ou seja, ele ainda está em uma grande dependência? Sim, está, mas é porque é um personagem que você vai construindo e redimindo a passo de tartaruga, porque tem muitos detalhes.
Então, primeiramente, a gente constrói a falta de confiança dele. E depois a gente vai olhar para esse relacionamento mais pra frente ao fim da temporada e vendo todo o valor que ele está realmente dando a ela sem toda essa codependência. E o Thunder me fala que foi um episódio que não aconteceu nada. E eu falo, cara, eu que não tenho contexto, tenho mais interpretações e camadas a tirar do que este cara que viu tudo. Então, Rafa, é que aí tem mais um ponto. Porque a gente precisa voltar pra Ares. Porque a Ares foi o ponto de corte com relação a essa aproximação dele com o sexo oposto. Inclusive ocorrendo a doença por causas psicológicas. Então, quando você tem esse personagem se unindo a outro personagem novamente, você vê que é um ponto que é importante, porque mostra o amadurecimento do personagem, mostra que ele superou essa situação, que ele consegue agora se ver próximo de outra pessoa, e de que, dentro dessa situação, ele faz até a conexão dos personagens, tanto que essa cena em si mostra isso. Você vê que ele mudou tanto, ele tem tanta autoestima, ele tá tão mais viril, que um simples toque já deixa ele aceso e ele já vai pro coito. E assim, é algo que antes ele tinha essa dificuldade com relação à autoestima, e que vocês ficam rindo, mas é algo extremamente importante. Porque assim, a autoestima é importante. Tem obras que falam só sobre autoestima. Principalmente em relações interpessoais. Quiçá amorosas. Que aí é um outro passo. Mas assim, isso é um ponto importante pro desenvolvimento do personagem. E uma vez isso estabelecido, a gente consegue ter uma relação mais próxima. Então, toda aquela quebra que foi feita com a Ares, a gente vê que ela é superada, literalmente, e que novamente ele consegue se ver próximo à pessoa a ponto de viver com ela. E aquilo foi superado. Então a gente vê nisso o desenvolvimento do personagem. Eu não sei se aquilo foi superado ainda. Eu preciso de um episódio dele meio que se livrando do templo dele. Depois que ele se livrar do templo dele, aí eu consigo acreditar que foi superado. Tá, Thiago. O tempo é uma outra conversa. Por isso que eu falei, é papo de tartaruga. Não, mas aí vocês estão pensando pequeno. Ele não precisa do templo quando casar com a própria deusa. Então, mas esse que é o ponto, porque o templo é aquela coisa, gente. A gente muda, a gente amadurece, mas a gente não pode esquecer do passado. O passado é importante. O passado dita o futuro. Passado e presente ditam um futuro. Então ele não pode esquecer da essência que ele teve um dia. Então o templo é importante para relembrar ele sobre isso. E é, querendo ou não, uma conexão com uma personagem importante na obra e que, spoilers da abertura, a gente vai ver que vai voltar. Então, assim, a gente precisa desse contexto para dar essa conexão justamente para justificar o amadurecimento do personagem. Ele amadureceu? Sim, mas ele não perdeu a essência de quem ele era. Ele não se tornou outra pessoa. Então, você também tem que entender que esse elemento é muito importante para a questão da representatividade na obra. Também acho. É porque, em querendo ou não, isso é justamente a estipulação do objetivo. Então, o que ele lidou, o que ele superou foi especificamente a doença. O trauma, toda a questão do tempo, são ainda objetivos a serem quebrados ao decorrer da narrativa. Então, é uma obra que você tem que esperar. Vamos que tudo isso vai ser cozinhado aos poucos e já está sendo cozinhado. É igual o Kaguya, 3 temporadas, né, pra ter a declaração. O Kaguya teve 3 temporadas pra ter a declaração. Então, achando melhor que Kaguya, inclusive, porque lá só tinha o elemento da declaração de um único casal. Aqui você tem mais de um elemento dentro do mesmo personagem. Então são múltiplas camadas que você pode fazer, pô. Não, narrativa linear lá era piada, porque a narrativa linear era literalmente chegar até ao ponto da declaração. O ponto da declaração foi depois de 3 temporadas, ou seja, a narrativa linear é o cacete, não tinha. Era só episódica. Aqui o Show faz os dois, a episódica e a linear. God, tá? Muito bom, muito bom. Dito tudo isso, podemos agora entrar na abertura, mano? Entra onde você quiser. Você pode entrar onde você quiser. Então, ô Tigas, o ponto da abertura é que a gente depois tem a análise de abertura e encerramento. Não, mas aí a gente vende o nosso peixe. Exatamente, porque todo final de temporada a gente faz análise de abertura e encerramento de todos os animes da temporada, fazendo nota e tal, que inclusive vira conteúdo para os nossos awards, que todo final de ano, né, toda virada de ano, a gente faz os melhores aberturas e encerramentos do ano, assim como o melhor do ano, né, de melhores e piores do ano, de temática, de categorias. Então, isso daí a gente guarda para depois. Calma. Assim, a gente não precisa entregar todo o ouro.
Exatamente. Só esse episódio, Deixa. eu falei, Tiga, só esse episódio já tinha hora suficiente. Não adianta tu ficar também ganancioso. Tu não tá no Minecraft. Calma aí. Vai explorando todo o diamante, tu vai criar de novo. Calma aí. Pois é, tem que minerar bastante pra achar diamante aqui. Não, aqui não precisa. O diamante tá aqui. Aqui, Todo né? lugar fora tem um diamante diferente. Entendi. O negócio, Disso, Thunder, é que alguns veem o diamante e lapida. Outros só vêm e vão embora, né? Putu. Entendi. Se não lapidar, sou irmão. eu. Não adianta. Só pensar, não, é só espelho embaixo da terra, mano. Não tem que eu pegar isso aqui. É. Entendi. Então, essa foi a brilhante análise do episódio 14? Foi. Alguém Sim, quer análise reiterar não- algum? Não, peraí. Não Não é coloque uma méritos aonde não tem. Tá bom. A análise não foi brilhante. O que foi brilhante foi o episódio. O episódio ser brilhante só facilita a análise e dá essa falsa impressão que a análise é brilhante. Mas o que de fato foi brilhante foi o episódio. Se o episódio não fosse brilhante, a gente não teria uma análise brilhante. Então vamos respeitar bem a causalidade. Não é por nós, mas veio para nós. Entendi. God. Perfeito. God.